O grupo composto pelas alunas Ana Renata Rosa Moraes dos Santos, Ana Carolina Soares Areias, Esther Oliveira de Lima Pérez, Guiniver Silveira, Laura Azevedo Gonçalves, Marcele Simões Cavalcante, Natália Barbato, Tamires Miranda de Moura Salles e Sara Helena Silva Montes irá falar sobre os resumos dos artigos intitulados Resposta ao estresse, homeostase e teoria da alostase, estresse em enfermeiros, o uso do cortisol salivar no dia de trabalho de folga e o resumo sobre o sistema nervoso autônomo e doença cardiovascular. Esse trabalho tem como objetivo analisar, resumir e comparar 3 artigos que retratam o assunto estresse, focando no funcionamento bioquímico deste e como o mesmo pode ser prejudicial para a sociedade como um todo. Isso porque a bioquímica é extremamente importante para a vida, porque é através dela que as reações químicas acontecem e, dessa maneira, o organismo pode se comunicar e reagir a um estímulo, gerando consequências positivas ou negativas para a homeostase do corpo. Dentre os gatilhos que causam malefícios para o indivíduo está o estresse. Realmente, a sociedade moderna está repleta de situações estressantes, que exigem um modo de vida muito mais frenético. Essas mudanças comportamentais são decorrentes de um passado remoto, mais ou menos uns 300 anos, desde a Revolução Industrial para cá. Mas a evolução biológica humana não ocorre de forma rápida como ocorreu a mudança comportamental do ser humano, mas sim acontece com o passar de milênios e por isso o corpo humano não conseguiu acompanhar esse ritmo acelerado do pós-evolução industrial e isso gerou consequências extremamente negativas para o indivíduo pós-moderno. Essa reconfiguração não passou desapercebida pelo meio acadêmico, porque, com o passar dos anos, ficou clara a relação entre o estresse e as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. Essa confirmação se deu através de estudos e pesquisas, revisões bibliográficas e publicações de artigos científicos, para que mais discussões pudessem ser feitas no futuro. Bom, falando sobre o paper 17, que fala sobre resposta ao estresse, homeostase e teoria da alostase, tendo como uma visão introdutória bem sucinta do artigo como um todo, é bem notório como o autor do artigo, ele se preocupa em trazer conceitos bioquímicos, como, por exemplo, o conceito de homeostase e alostase. Ele traz esses conceitos através de pesquisadores renomados, conhecidos no meio científico, e como esses conceitos estão interligados entre si e como esses conceitos bioquímicos eles estão totalmente presentes no nosso cotidiano, através, por exemplo, da reação de luta e fuga, que é um pouco mais abarcado, falando fisiologicamente, no sistema nervoso autônomo. Então, tendo como uma visão principal aqui de uma linha do tempo, a gente podemos dizer assim, é notório que durante todo o processo evolutivo, os seres vivos eles passam por diversas situações. E muitas das vezes são situações adversas, são situações imprevisíveis que exigem a ativação de resposta de enfrentamento. E para que haja ativação de resposta de enfrentamento, deve haver uma seleção de uma resposta adaptativa. Então, a gente pode, assim, podendo caracterizar bem brevemente, a gente pode caracterizar as adaptações como um processo que pode auxiliar esses indivíduos a se adequarem a um determinado ambiente, o que vai proporcionar, vai contribuir para o aumento da sobrevivência desse ser vivo. Então, falando um pouco mais de um autor, de um pesquisador americano, Walter Cannon, ele desenvolveu, com grande maestria, o conceito de homeostase. A gente pode abarcar o conceito de homeostase, na verdade, é bem amplo, mas falando bem sucintamente, para Walter, ele denominou a homeostase como um princípio de meio interno. Esse princípio de meio interno, ele abarcava que o sangue e os demais fluxos que circundam as células constituem meio interno, com o qual ocorrem as trocas diretas de cada célula, e por isso devem ser mantidos sempre com parâmetros adequados à função celular, independente das mudanças que possam estar ocorrendo no ambiente externo.
Então, diante de vários estudos, Cannon ele propôs que a função final de todo e qualquer mecanismo fisiológico é a manutenção da homeostase. Então, a homeostase é o princípio do meio interno e a função final de todo e qualquer mecanismo fisiológico é a manutenção da própria homeostase. Ou seja, a manutenção da homeostase é a manutenção da estabilidade do meio interno. Então, todo e qualquer mecanismo fisiológico tenha como o seu alvo principal, o seu alvo final, proporcionar, né, a manutenção da estabilidade do meio interno. Além de trabalhar com o conceito de homeostase, esse pesquisador, além de abarcar sobre alguns conceitos de mecanismos fisiológicos, ele começou a trabalhar um pouco sobre os efeitos da emoção sobre a resposta fisiológica dos organismos. E o que pode remeter bem, assim, como um gatilho mesmo para os efeitos das emoções, a expressão que fala sobre reação de luta ou fuga. A gente sabe que essa expressão, reação de luta ou fuga, é proposta na parte simpática do sistema nervoso autônomo, falando de um mecanismo fisiológico. Então, reação de luta e fuga tem a ver com um estudo do sistema nervoso autônomo, mais profundamente no estudo da parte simpática desse sistema nervoso autônomo. Então, o que a gente pode tirar dessa expressão? Essa expressão ela vai resumir as reações autonômicas de um indivíduo frente a situações adversas, sendo elas situações de perigo, situações imprevisíveis, e dessa forma é notório que tanto o conceito de homeostase, que foi proposto lá em 1929, quanto o conceito de resposta ao estresse, que a gente vai falar um pouco mais ao longo do desenvolvimento do artigo, do paper 17, como eles tratam de entendimento dos mecanismos de regulação e como o conceito de homeostase e o conceito de alostase, que também vai ser mais aprofundado durante o desenvolvimento do artigo, como eles estão interligados e como eles têm tudo a ver com diversos mecanismos fisiológicos, mas tratando precisamente das reações de luta e fuga, que seriam, na verdade, reações frente a situações de perigos, frente a situações adversas. Bom, falando um pouco mais agora sobre o desenvolvimento do paper 17, falando sobre resposta ao estresse, conforme exposto anteriormente na parte introdutória do artigo, fica notório que para que podemos compreender de maneira ampla o conceito de estresse, é preciso que compreendamos como funciona o mecanismo fisiológico das reações de luta e fuga, que, como dito anteriormente, acontece no sistema nervoso autônomo, na parte simpática, onde ocorrem as reações de luta e fuga. Dessa forma, o conceito de estresse está totalmente interligado ao conceito clássico de homeostase que foi proposto pelo pesquisador americano Walter Cannon em 1929, tendo como homeostase o princípio do meio interno. Essa ideia integradora entre reação de homeostase, estresse e reações de luta e fuga como um mecanismo fisiológico, ela teve total influência de um pesquisador renomado, que é o Hans Selye. Hans Selye foi o primeiro a utilizar o termo estresse da biologia, e ele conceituou esse estado físico e mental como a resposta não específica do corpo a qualquer demanda, seja essa demanda causada por resultado em condições que podem ou não ser favoráveis. Falando um pouco mais sobre Hans Selye, ele denominou essas reações de síndrome de adaptação geral. Ou seja, o estresse para Hans Selye, que seria denominado como síndrome de adaptação geral, ele era composto por 3 fases distintas e cada uma dessas fases tinha uma peculiaridade diferente sobre o que seria o estresse e como ele agiria fisiologicamente no nosso corpo. Falando um pouco da fase 1, que é a fase de alerta,
de alarme ou alerta, essa fase é caracterizada pela ruptura do equilíbrio interno do organismo e, posteriormente, a mobilização do próprio organismo para enfrentar diversas situações imprevisíveis, que seria realmente as reações de luta e fuga, que são reações de perigo, normalmente, né? São reações de perigo e que todo esse mecanismo fisiológico ocorre na parte simpática do sistema nervoso autônomo. Essa resposta é mediada pela ativação do sistema nervoso autônomo simpático, como eu disse anteriormente, que vai promover a liberação de neurotransmissores diretamente em vários órgãos-alvos. Ou seja, ela vai estimular a medula das glândulas adrenais a liberarem os hormônios adrenalina e noradrenalina, o que vai reforçar ainda mais essa ativação neuronal. Agora, falando um pouco mais sobre a fase 2, que seria a fase de resistência, ela é bem distinta da fase anterior, que é a fase de alarme, como eu disse. Na fase de resistência, essas respostas fisiológicas e comportamentais, elas são mantidas e mediadas pelo cortisol, o que vai restabelecer o conceito final de homeostase, que foi aquele mesmo conceito de homeostase discutido anteriormente em 1929, como princípio do meio interno. Ou seja, durante essa fase, a eficiência das respostas ela vai chegar ao ponto máximo e o indivíduo ele vai apresentar seu melhor desempenho físico e cognitivo. Dessa forma, o indivíduo apresentando seu melhor desempenho, né, chegando ao seu ponto máximo, o indivíduo ele vai conseguir inibir o agente estressor. Já a fase seguinte, a última fase, que é a fase de exaustão, ela tem início quando a fase 2, que seria a fase de resistência, não ocorre, porque a fase 2, como dito anteriormente, ela inibe o agente estressor. A fase 3, que é a fase de exaustão, ela dá início quando o agente estressor não consegue ser neutralizado, ou seja, o agente estressor ele não é neutralizado e ele vai se prolongando. E com isso, o organismo ele vai continuar respondendo de forma crônica e as alterações fisiológicas e comportamentais vão levar a uma sobrecarga energética e a exaustão do sistema. Ou seja, para que a fase 3 ocorra, que é a fase de exaustão, consequentemente a fase 2 não deveria dar certo, porque a fase 2 ela vai inibir o agente estressor, mas a fase 3 ela prolonga o agente estressor, o que vai provocar uma sobrecarga, uma exaustão dos sistemas. Então, o que a gente, depois desses conceitos sobre as 3 fases, sobre a síndrome de adaptação geral, fica bem claro a conceituação da palavra estresse, como ela é utilizada para indicar um conjunto de alterações comportamentais, né, que normalmente tem repercussões no nosso sistema imune, que o indivíduo desenvolve durante um desafio, que seria o agente estressor, e esse desafio pode ser de natureza física, pode ser de natureza psicossocial, podendo ser um agente estressor positivo ou negativo, que vai inibir a homeostase do organismo, o que vai exigir dessa forma um reforço de adaptação. Como eu disse lá no início, na introdução, falando um pouco dos seres vivos, que essa adaptação vai gerar um aumento da sobrevivência do ser vivo. Agora, falando um pouquinho mais, né, depois dessa relação entre o conceito clássico de homeostase e estresse, mais ou menos em 1986, houve a proposta, né, de ampliação do conceito de homeostase, ou seja, teriam 2 conceitos distintos de homeostase. Teria a homeostase reativa, que é a homeostase clássica, que a gente viu inicialmente com Walter Cannon, que seria o princípio do meio interno, e a homeostase preditiva. A homeostase preditiva, além de ter o conceito clássico de homeostase que foi proposto em 1929 por Walter Cannon, ela tem a principal função de auxiliar os organismos a responderem de maneira adequada às mudanças ambientais naturais, como essas respostas são de extrema importância para a evolução de mecanismos adaptativos